Caminhoneiro para em hospital e fica surpreso ao ouvir médico gritar. O que vem depois vai fazer você rever tudo que pensa sobre família, destino, memórias perdidas. Durante uma entrega como qualquer outra pelas estradas do interior de Minas, um caminhoneiro experiente faz uma parada em um hospital comunitário por causa de uma dor no peito. Ele só queria ser atendido e seguir viagem, mas uma frase inesperada muda o rumo de tudo. O médico grita seu nome com espanto, como se estivesse diante de alguém que desapareceu décadas atrás. A partir desse momento, tudo o que ele acreditava sobre sua origem, sua história e seu passado começa a desmoronar. Pessoas que ele nunca viu começam a se lembrar dele. Um exame genético é solicitado, e aos poucos, uma cidade inteira, com suas tradições, segredos e memórias adormecidas, se envolve na busca por respostas que há muito tempo ficaram enterradas. Essa história tem reviravoltas surpreendentes, encontros emocionantes, obstáculos difíceis, decisões que mudam vidas. Fica até o fim, porque o que começa como uma simples parada de emergência se transforma numa jornada de reconexão e transformação profunda. Curte esse vídeo, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e aproveita para se inscrever no canal para não perder nenhum episódio dessa história cheia de emoções. O asfalto quente ondulava sob o calor do sol mineiro quando o caminhão azul cortou a estrada estreita, serpenteando por entre morros cobertos de eucalipto e pequenas lavouras de milho. O motor roncava firme e o rádio chiava uma moda de viola antiga que falava de saudade e raízes. No volante estava ele, um caminhoneiro de meia-idade, olhos castanhos cansados, barba por fazer, mãos calejadas e um silêncio que o acompanhava mais fielmente que qualquer GPS. Desde os 17 anos na estrada, nunca tivera casa fixa. O caminhão era sua morada e a BR, seu quintal. Seu nome era conhecido apenas nos postos e nas planilhas de carga, mas quase ninguém sabia da sua história. E era assim que ele preferia. Discreto, metódico, resistente. Um homem de rotinas e de memórias que preferia não visitar. Naquele dia, ele transportava farinha de trigo de 7 Lagoas até o sul de Minas. O tempo estava firme, mas o corpo não. Havia semanas que vinha sentindo um aperto estranho no peito. Achava que era só estresse ou café preto demais no estômago vazio. Mas naquela manhã, ao subir uma ladeira perto da cidade de São Miguel do Rio Claro, a dor aumentou. Um formigamento percorreu seu braço esquerdo e a vista escureceu por um segundo. "Não posso quebrar aqui", murmurou, tentando manter o controle da direção. Avistou uma placa velha indicando o Hospital Municipal São Vicente, 2 quilômetros. Sem pensar duas vezes, virou o caminhão na pequena estrada de terra e seguiu até a cidade. O hospital ficava logo na entrada, um prédio branco com janelas de veneziana e cheiro de eucalipto no ar. Estacionou o caminhão de lado, respirou fundo e entrou. Na recepção, uma senhora de cabelos grisalhos o atendeu com um sorriso simpático, mas atento. "Bom dia, moço. O que sentiu?" "Uma dor no peito. Forte. Formigamento no braço." "Tô meio zonzo", respondeu, enxugando o suor da testa. "Vamos atender o senhor agora mesmo." Foi levado rapidamente para uma sala de atendimento. O lugar era simples, mas limpo e bem cuidado. Um médico jovem o examinou, fez perguntas, aferiu a pressão e pediu um eletrocardiograma. Enquanto esperava, deitado na maca, sentiu a temperatura do corpo baixar. A ansiedade o pegou de surpresa. Ele, que sempre fora dono do tempo e da estrada, agora se via vulnerável em um lugar desconhecido. Foi então que ouviu uma voz masculina, firme, vinda do corredor. O som de passos apressados, depois o impacto. "Não pode ser. Esse nome, esse rosto. Não é possível." O médico que acabava de entrar na sala parou na porta, os olhos arregalados, como se visse um fantasma. "Qual o seu nome completo, senhor?" perguntou, tentando manter o tom clínico. "O mesmo que está na minha CNH. Nome de batismo." "Por quê?" O médico se aproximou devagar, sentou ao lado da maca. "Desculpe a pergunta estranha, mas o senhor foi adotado." O caminhoneiro ficou em silêncio. Não era uma pergunta que esperava ouvir ali. "Fui. Nunca falei disso com ninguém." "O senhor lembra de onde veio? Algum detalhe da infância?" "Pouca coisa. Só lembro que me levaram para um orfanato quando era pequeno.
Meu pai adotivo me buscou depois. Ele já se foi há anos. O médico respirou fundo, com o rosto visivelmente abalado. O senhor é muito parecido com uma criança que desapareceu aqui em São Miguel há mais de 40 anos. Era um caso que meu pai comentava sempre. Eu cresci ouvindo essa história. O nome é o mesmo, a idade bate e os traços parecem muito. O caminhoneiro ficou imóvel. Aquela informação atravessou sua mente como um trovão em céu limpo. Não sabia o que dizer. Nunca havia imaginado que poderia ter vindo dali. Eu vou precisar confirmar algumas coisas. Posso pedir um exame de DNA? É para tirar essa dúvida. Sei que é muito estranho, mas há uma chance real. Faço o que tiver que fazer. Mas só quero saber se meu coração está bem. Respondeu, com a voz seca. O médico assentiu. Antes de sair, olhou para ele de novo, como se quisesse cravar aquele rosto na memória. Horas depois, já no fim da tarde, o caminhoneiro recebeu alta. A dor havia passado, os exames estavam sob controle, mas a mente não descansava. Na saída do hospital, uma senhora observava sentada em um banco, com olhos marejados. Era a mesma da recepção. Quando ele passou por ela, a mulher tocou seu braço com cuidado. Moço, me desculpa perguntar, mas o senhor nasceu aqui? Não sei. Talvez. É que tem um menino que sumiu daqui quando eu era nova. Tinha seus olhos, seu jeito calado. Nunca mais apareceu. Eu achei que podia ser você. Ele agradeceu, sem dizer nada. Subiu no caminhão, ligou o motor, mas não foi embora. Permaneceu parado, encarando o painel, ouvindo o barulho do motor rodar em ponto morto. Algo naquela cidade o puxava. Era como se o passado, que ele sempre evitou, tivesse resolvido encontrá-lo ali, no único dia em que ele precisou parar. O motor do caminhão continuava ligado, mas o caminhoneiro não tinha pressa. Olhava fixo para a entrada do hospital, como se esperasse que algo ou alguém viesse ao seu encontro. A brisa quente da tarde balançava as árvores da pracinha à frente, onde crianças jogavam bola descalças e um cachorro dormia sob a sombra de um banco. Aquilo não era só uma cidade do interior, era um lugar com memórias vivas. E ele começava a desconfiar que alguma delas era sua. Desligou o caminhão, respirou fundo, saiu da boleia e decidiu caminhar. Não sabia exatamente para onde, mas algo impulsionava. Passou pela praça, pelas janelas abertas das casas coloniais, pelas vozes que vinham das cozinhas cheirando a café fresco e bolo de fubá. Tudo lhe era estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Ao virar a esquina, parou diante de um velho mercado. A fachada desbotada dizia Armazém Dois Irmãos. Entrou. O sino acima da porta tilintou. Pois não, senhor? Perguntou um homem alto, de cabelos brancos e avental. Tô só olhando, respondeu, enquanto caminhava pelos corredores estreitos, olhava prateleiras repletas de produtos artesanais, doces em pote de vidro, farinhas ensacadas à mão, café em grãos torrados ali mesmo. Seus olhos foram atraídos por uma parede cheia de recortes de jornal antigos, fotos amareladas, bilhetes de recados deixados por clientes da cidade. No canto, um quadro chamava atenção. Havia uma foto desbotada de uma festa com bandeirinhas coloridas e, no centro dela, uma criança de cabelos escuros e olhos castanhos. Estava fantasiada de anjinho da festa do divino. Quem é esse menino? Perguntou, apontando. O homem veio até ele, olhou a foto e soltou um suspiro. Ah, essa é a tal criança que sumiu na festa do divino em 1978. Nunca mais se teve notícia. Era filho da Rosinha, irmã da dona da pensão ali na esquina. Essa história até hoje mexe com o coração do povo daqui. E como ele desapareceu? Ninguém sabe ao certo. A festa estava cheia. Tinha cavalgada, procissão. Dizem que a criança foi brincar perto da ponte do córrego e nunca mais voltou. Nunca encontraram nada. Nem sinal, nem notícia. A mãe ficou esperando por anos. Depois, adoeceu e se mudou. O caminhoneiro ficou alguns segundos em silêncio. E o nome dele era o mesmo do senhor. Coincidência, né? O homem deu um sorriso leve, mas o caminhoneiro não respondeu. Aquilo já não parecia coincidência. Agradeceu e saiu do armazém. Dessa vez, caminhou mais rápido. Chegou à pensão da esquina.
A placa de madeira dizia Pensão Estrela da Serra. Na varanda, uma senhora de cabelos brancos trançava panos de prato. Levantou os olhos quando ele se aproximou. Boa tarde. A senhora é a dona aqui? Sou sim, meu filho. O que deseja? O armazém me disse que a senhora conheceu a mãe da criança que sumiu naquela festa do divino. Os olhos da mulher se estreitaram. Ela largou o pano no colo e ficou alguns segundos sem responder. Conheci. Rosinha era minha irmã. O caminhoneiro engoliu seco. Me desculpe perguntar assim, do nada, mas a senhora tem alguma foto dela? Ela hesitou, como se ponderasse se podia confiar. Então, sem dizer nada, levantou-se devagar e entrou na casa. Voltou minutos depois com uma caixa de papelão, marcada pelo tempo. Tirou de dentro uma foto em preto e branco. Rosinha sorria, sentada numa cadeira de palha, com uma criança no colo. Quando o caminhoneiro olhou a imagem, sentiu o estômago virar. Aquela mulher, havia algo nela que o fazia querer chorar sem saber por quê. A senhora disse que ela se mudou? Mudou sim. Foi para a cidade grande. Nunca mais voltou. Só mandava cartas de vez em quando. Depois, parou até isso. E o pai da criança foi embora antes disso tudo. A Rosinha criou o menino sozinha. Era tudo para ela. O sumiço destruiu a família. Ele passou as mãos no rosto. Sentia uma mistura de ansiedade, tristeza e uma estranha vontade de ficar. A cidade mostrava peças de um quebra-cabeça que ele nunca soube que existia, mas agora, cada pedaço encaixava. Eu fui atendido hoje no hospital. O médico ficou muito abalado quando ouviu meu nome. Disse que pareço com esse menino. A mulher olhou mais uma vez para ele. Depois, pôs a mão no peito. Eu achei isso desde a hora que você parou na calçada, mas não quis dizer nada. A gente aprende a guardar a dor em silêncio depois de tanto tempo. Ela respirou fundo. Se quiser, posso mostrar onde era a casa dela. Ainda está de pé. Está fechada, mas ninguém mexeu. O caminhoneiro assentiu. Seguiram juntos por uma ruazinha de terra, ladeada de muros baixos e varandas com redes. A casa estava ali, modesta, com janelas de madeira e uma cerca caída. O mato tomava conta do quintal, mas quando ele encostou o portão e olhou para dentro, sentiu como se um vento passasse por dentro do peito. Um balanço velho ainda pendia de uma árvore e o som dos sinos da igreja ecoava ao longe. Isso tudo é muito, ele tentou dizer, mas a voz falhou. Eu sei, disse a mulher. Eu senti isso também quando vi a foto da última vez. Ele ficou alguns minutos parado. Sabia que estava diante de algo que poderia mudar sua vida, mas não sabia se estava pronto. De volta à pensão, ela ofereceu um café passado na hora. Ele aceitou. Sentaram-se à mesa da varanda, com vista para o morro que cercava a cidade. Enquanto bebiam em silêncio, ela perguntou: vai voltar para a estrada? Por enquanto, não. Acho que preciso descobrir se tudo isso faz mesmo parte da minha história. E se fizer, aí, talvez eu pare de fugir. Ela sorriu. Um sorriso de quem esperou tempo demais para ouvir aquela frase. Na manhã seguinte, o caminhoneiro acordou com o cheiro de pão de queijo saindo da cozinha da pensão. O sol filtrava pelas frestas das janelas de madeira, desenhando faixas douradas no piso antigo. Apesar de ter dormido em uma cama, o corpo estranhava a ausência do som constante do motor e da vibração da boleia. Mas havia algo de acolhedor ali. Um silêncio diferente, mais leve, mais possível de ser suportado. Na mesa do café, a dona da pensão, que se apresentou como Dona Lourdes, já lhe aguardava com a garrafa de café cheia, o prato de biscoito frito e um pote de goiabada cascão. Dormiu bem, caminhoneiro, melhor do que achei que conseguiria. Isso aqui é igual ao coração de mãe. Quando a estrada fica dura, a cidade te oferece colo. Ele sorriu discretamente. Havia anos que não sentia isso, um sentimento de pertencimento, ainda que tímido. E então, vai ao hospital de novo? Vou. O médico pediu que eu voltasse. Falou sobre um exame de DNA. Disse que podia tirar essa dúvida de uma vez por todas. Se for mesmo quem a gente acha, vai encontrar mais do que respostas. Vai encontrar gente que passou a vida com um espaço vazio esperando por você. Ele terminou o café e partiu a pé. A cidade era pequena, tudo ficava perto.
Passou novamente pela praça, agora cheia de senhoras varrendo as calçadas e crianças indo para a escola. Ao chegar ao hospital, foi recebido pelo mesmo médico do dia anterior, que agora parecia mais tranquilo, mas ainda atento. Bom te ver de volta. Consegui encaminhar o exame. Vai levar alguns dias para termos o resultado. Mas enquanto isso, tem algo que pode te interessar. O médico levou até uma sala antiga, nos fundos do hospital, que funcionava como um pequeno arquivo. Lá, havia caixas com fichas médicas de pacientes antigos, registros manuais, envelopes carimbados. Ele retirou uma pasta com etiquetas desbotadas e abriu. Isso aqui é de 1978. Registros do desaparecimento do menino. Rosinha trouxe ele aqui dias antes da festa. Tava com febre. Foi atendido por um médico que hoje já está aposentado. Ele deixou um relatório e, veja, tem uma foto. Era exigido na ficha. O caminhoneiro pegou a imagem com cuidado. A foto era pequena, em preto e branco, mas clara o suficiente para que ele visse o menino com expressão séria, cabelo liso e um olhar que parecia atravessar o tempo. Os olhos eram os mesmos. Não tinha dúvida. Isso confirma que a semelhança é impressionante. Mas a confirmação oficial vem com o exame. E a mãe dele, da Rosinha, tem endereço? Não temos certeza de onde está. Depois da partida, ela mandava cartas para a irmã, mas parou. A última notícia que se tem é de que vivia em Belo Horizonte, numa casa de repouso. Mas não sabemos se ainda está viva. O caminhoneiro fechou a pasta, sentindo um aperto no peito que não era físico. Eu queria ir até lá. Se decidir ir, posso ligar para um conhecido da Secretaria de Saúde de lá. Eles podem te ajudar a encontrar essa casa. Antes de sair, o médico ofereceu mais um documento, uma gravação antiga, em fita cassete, de uma entrevista feita com Rosinha nos anos 80 por um radialista local. A fita havia sido digitalizada para um projeto de história oral da cidade. Pode ouvir na rádio comunitária. Fica na praça principal. Eles têm os arquivos. De volta à praça, o caminhoneiro seguiu até a rádio. Era uma casa pequena, com antena no telhado e um letreiro improvisado. Rádio Voz do Morro. Dentro, o ambiente cheirava madeira envelhecida e poeira de equipamento antigo. Um locutor de voz grave o atendeu. Ah, sim, claro. A fita da entrevista com a Rosinha. Sei qual é, tá no nosso acervo digital. Quero ouvir aqui mesmo. Foi levado até uma pequena sala de som. O locutor aumentou o volume devagar. O chiado da gravação preencheu o ambiente. Em seguida, surgiu a voz fraca e embargada de uma mulher. Eu lembro que era uma manhã clara. Eu arrumei ele com a roupinha branca da festa. Ele estava animado. Disse que ia montar no cavalo do cortejo. Depois disso, nunca mais voltou. Eu olho para o portão todos os dias esperando ouvir aquele passinho correndo no chão de terra. Dizem que a gente tem que aceitar, mas eu não consigo. Enquanto eu respirar, eu vou procurar. O caminhoneiro abaixou a cabeça. As palavras atravessavam suas defesas, rasgando algo que ele havia trancado por décadas. Aquela mulher, desconhecida e ao mesmo tempo tão próxima, falava dele. Ele era o menino do portão vazio. Quando a gravação terminou, o locutor o olhou com um misto de respeito e cuidado. Se for você, essa história vai ser das mais bonitas que já contamos por aqui. De volta à pensão, passou horas sentado na varanda, observando o movimento calmo da cidade. Dona Lourdes apareceu no final da tarde com uma caixa de madeira nas mãos. Isso aqui era da minha irmã, uma caixa de cartas e lembranças. Ela deixou comigo antes de partir. Disse que se um dia o menino voltasse, eu devia entregar. O caminhoneiro abriu a tampa devagar. Dentro, havia cartões com flores desenhadas à mão, bilhetes com caligrafia caprichada, pedaço de pano bordado com as iniciais dele. E, no fundo da caixa, um bonequinho de pano com roupa de cavalhada, manchado pelo tempo. Ele tocou o boneco com cuidado, como se fosse algo sagrado. É o mesmo que está na foto da festa, disse Lourdes. Ele assentiu, sem conseguir falar. O peso da verdade começava a se acomodar dentro dele. As peças se encaixavam. A estrada estava lhe trazendo de volta para o lugar que ele nem sabia ter perdido. Pela primeira vez em muitos anos, o caminhoneiro sentiu que podia parar,
que podia respirar sem medo do que ia encontrar ao olhar para trás. Era só o começo da jornada, mas já era o suficiente para saber. Algo dentro dele havia mudado para sempre. 3 dias depois, o caminhoneiro acordou cedo. O céu estava nublado e uma garoa fina escorria pelos telhados coloniais da cidade. Na varanda da pensão, o cheiro do mato molhado misturava-se ao aroma de café fresco e Dona Lourdes já arrumava a mesa para o desjejum. Dormiu bem, filho? Dorme. E pensei a noite inteira. Decidiu o que vai fazer? Ele assentiu, ajeitando o boné na cabeça. Vou para Belo Horizonte. Quero ver se encontro essa casa de repouso. Preciso saber se Rosinha ainda está viva. Se ela for mesmo minha mãe, então eu tenho muito que dizer. Lourdes segurou sua mão por um instante. Leva essa caixinha com você. Ela vai saber que é você quando vir isso. O caminhoneiro colocou a caixa de madeira em um embrulho de pano. Partiu no fim da manhã, deixando o caminhão estacionado no terreno ao lado da pensão. Pegou um ônibus para a capital, coisa que não fazia desde os tempos de jovem aprendiz nas oficinas do interior. Estava acostumado com o ronco do motor sob seus pés, com a liberdade do asfalto. Mas aquela viagem não era sobre distância, era sobre retorno. Durante as quase 7 horas de trajeto, olhou a paisagem escorrer pela janela, tentando reunir na cabeça as perguntas que sempre evitou. Quem era Rosinha? Por que ele nunca foi procurado em orfanatos? Por que foi parar tão longe dali, com um pai adotivo tão distante da história daquela cidade? Chegou à rodoviária da capital no fim da tarde. O céu ainda carregado despejava nuvens densas sobre os prédios altos, contrastando com os fios elétricos que cruzavam o horizonte. O hospital havia conseguido um contato de uma funcionária da Secretaria de Assistência Social. A mulher, chamada Andréia, o esperava no saguão. O senhor é o caminhoneiro que veio de São Miguel? Sou sim. A história que me contaram parece coisa de radionovela. Mas olha, tem uma senhora numa das casas de repouso cadastradas com o nome completo de Rosinha e com as datas parecidas. Ela vive num lar chamado Recanto do Sol. É simples, mas bem cuidado. Podemos ir até lá, se quiser. Ele não respondeu de imediato. Apenas assentiu. O coração acelerava. No caminho até o lar, Andréia tentou conversar. O senhor tem certeza de que quer isso? Às vezes, as pessoas não estão mais em condições de entender. Se ela estiver viva, eu preciso olhar nos olhos dela, mesmo que ela não me reconheça. Chegaram ao Recanto do Sol quando as luzes já se acendiam pelas varandas. Era um casarão antigo, adaptado com rampas e janelas largas. Havia cheiro de talco, chá de camomila e flores artificiais nas prateleiras. A coordenadora do lar os recebeu com surpresa, mas depois de ouvir a história, levou-os até um quarto no fim do corredor. Ela já não fala muito. Tem dias bons, outros nem tanto, mas gosta de ficar no jardim. Hoje passou a tarde olhando para o céu. No jardim interno, sob um guarda-sol, uma senhora de cabelos brancos, finos como algodão, segurava um lenço bordado. O rosto era delicado, marcado por rugas suaves e olhos marejados que pareciam sempre buscar algo no horizonte. O caminhoneiro parou a poucos passos. Ficou imóvel. O coração batia alto no peito. A coordenadora o anunciou. Dona Rosinha, esse aqui é o moço que veio lá de São Miguel. Disse que tem uma lembrança para a senhora. Ela olhou lentamente, com um olhar cansado, mas atento. Ele se aproximou, retirou o embrulho de pano da sacola e abriu a caixa. Tirou o bonequinho e o colocou nas mãos dela. Por um momento, o tempo pareceu parar. Rosinha tocou o brinquedo com cuidado, como quem segura um bebê. Seus olhos se fixaram nele por longos segundos. Então, uma lágrima solitária escorreu pelo rosto enrugado. Meu menino, murmurou com voz trêmula. Você voltou? O caminhoneiro não respondeu. Estava com a garganta travada, tentando segurar uma emoção que há anos insistia em ser calada. Ajoelhou-se diante dela, encostou a testa nas mãos envelhecidas, fechou os olhos. Fui embora sem querer, não sei como, mas voltei. Ela levou a mão até o rosto dele. Tocou como se confirmasse aquilo que a alma já sabia. Eu sonhei com você ontem. Como quando você era pequeno, correndo atrás dos cavalos no terreiro. Andréia se afastou discretamente, deixando os dois no jardim. Aquilo não era mais um encontro comum.
Era o reencontro de duas vidas separadas pela força do tempo, do acaso, e agora finalmente juntas. Ficaram ali até o sol desaparecer por completo. Conversaram pouco. Os olhos diziam mais do que qualquer palavra. Ele contou fragmentos da sua vida, da estrada, do caminhão, das noites em postos de gasolina, da sensação de estar sempre indo e nunca chegando. Ela falou das cartas que mandou sem resposta, da culpa que carregou por anos, da esperança que nunca largou. Eu te procurei, mas ninguém me ajudava. Diziam que era bobagem, que criança sumida virava número de estatística. Mas eu nunca aceitei isso. Eu não lembro de quase nada, só do cheiro da terra molhada e de um balanço no quintal. Ela sorriu. O balanço ainda está lá. Ele prometeu voltar para São Miguel com ela, assim que organizasse tudo. Ela chorou baixinho, agradecendo por não morrer com aquela dúvida. Agora tinha certeza, seu filho havia voltado. 2 dias depois, o caminhoneiro e Rosinha chegaram à pequena cidade mineira. A recepção foi comovente. Dona Lourdes os esperava na varanda com um cobertor e lágrimas nos olhos. A notícia se espalhou pela praça e moradores antigos vieram ver o menino que voltou, depois de 40 anos. Aos poucos, ele foi se reconectando à cidade. Visitou a escola onde talvez tenha estudado, entrou na igreja matriz onde tocavam os sinos nos domingos, andou pelas ruas de pedra tentando reconhecer sons e cheiros esquecidos. O exame de DNA confirmou o óbvio. Rosinha era mesmo sua mãe biológica. Nos dias seguintes, o caminhoneiro começou a pensar no que faria da vida. A estrada ainda chamava, mas agora havia raízes que pediam atenção. Conversou com a dona da oficina local, que ofereceu sociedade. Pensou em comprar um pequeno terreno. Rosinha, mesmo frágil, sorria a cada novo plano. A cada manhã em que acordava com o filho sentado ao pé da cama, tomando café com ela. Numa tarde quente de sábado, durante a preparação da nova edição da Festa do Divino, o prefeito apareceu na pensão com um convite especial. A cidade quer que o senhor seja o imperador da cavalhada deste ano. Seu pai representou esse papel nos anos 70. Acreditamos que é a hora de trazer essa memória de volta. Ele não soube o que dizer de imediato, mas quando vestiu a farda colorida e montou o cavalo branco, sentiu como se finalmente estivesse no lugar certo. A procissão passou pelas ruas cheias de bandeirolas. Crianças aplaudiam, idosos acenavam com lenços. Rosinha, sentada na primeira fileira de cadeiras, não tirava os olhos dele. E ali, montado, com o coração leve e um sorriso que há muito não se permitia, o caminhoneiro sentiu que, enfim, havia chegado ao seu destino. A festa do Divino terminara no fim de semana anterior, mas os ecos da celebração ainda pareciam vivos nas ruas de São Miguel do Rio Claro. Bandeirinhas coloridas tremulavam nas fachadas e o cheiro de milho verde, pamonha e fogos ainda pairava no ar como uma lembrança doce. Para muitos, aquela edição da festa marcaria a história da cidade. Para o caminhoneiro, ela havia marcado sua alma. Desde o reencontro com Rosinha, as manhãs haviam ganhado um outro sabor. A rotina que antes começava com o ronco de um motor e o som do rádio agora começava com o cantar dos galos, o barulho de panela na cozinha e a risada rouca de sua mãe quando o café dava aquela subida no fogão. Mas a vida real começava a se impor. Ele não podia viver só de emoção. O caminhão estava parado fazia dias, a carga fora remanejada e a transportadora começava a cobrar explicações. A empresa não tinha má vontade com ele. Ao contrário, era respeitado pelo profissionalismo. Mas a estrada, como ele bem sabia, não esperava ninguém. Numa tarde nublada, ele caminhou até o terreno onde havia deixado o caminhão. Estava ali, imponente, mas coberto de poeira e folhas secas. Ao abrir a porta da boleia, sentiu o cheiro conhecido de diesel e couro velho. Sentou-se ao volante e ficou ali por longos minutos, com as mãos no volante e os olhos perdidos no horizonte. A estrada ainda era parte dele, mas agora havia algo mais. E decidir entre esses dois mundos parecia impossível. Foi nesse impasse que surgiu a primeira proposta concreta de mudança. Dona Lourdes, em conversa com ele e Rosinha após o almoço, fez uma sugestão inesperada. Sabe aquele galpão velho que era da cooperativa? O município colocou para aluguel. Eu pensei, com sua experiência, dava para montar um ponto de apoio para caminhoneiros. Café da manhã, chuveiro quente, descanso. A cidade precisa disso.
E você conhece esse povo como ninguém. Ele riu, achando que era brincadeira. Eu, dono de ponto de apoio? Por que não? Você conhece a estrada, sabe o que caminhoneiro precisa. Aqui perto passa uma rota estadual forte, muito movimento. Era só reformar um pouco. Eu e mais umas vizinhas até topamos ajudar no café. Rosinha apoiou a ideia com entusiasmo raro. Ela parecia rejuvenescida nos últimos dias, e a simples possibilidade de manter o filho por perto a fazia brilhar os olhos. Mas a decisão não era tão simples. A estrada chamava. Ainda havia dívidas do caminhão, parcelas pendentes. Ele não tinha capital inicial para montar nada. A gente vê isso depois. O importante é plantar a semente, disse Dona Lourdes. Naquela noite, ele voltou ao velho balanço no quintal da casa de Rosinha. A corrente do assento ainda rangia com o mesmo som grave. Ali, olhando para o céu estrelado, começou a pensar em como seria uma vida comparada, com endereço, com gente esperando ele na porta. Pela primeira vez em décadas, desejou isso. Nos dias seguintes, foi até a prefeitura. Fez contato com a Secretaria de Comércio local, buscou informações sobre linhas de crédito rural e pequenos empreendedores. A burocracia era lenta, mas a cidade estava aberta. O prefeito, sensibilizado com sua história, ofereceu isenção no primeiro ano de aluguel. O médico do hospital, agora amigo, ajudou com contato de fornecedores. Mas as dificuldades começaram logo no início. A primeira reforma no galpão foi um desafio. O telhado estava comprometido, a fiação elétrica obsoleta. A mão de obra era escassa e cara. Ele se viu dividido entre ajudar nas obras e retornar para a estrada para garantir o sustento. O caminhão precisava rodar, senão as contas não fechavam. Optou por pegar um frete curto, de apenas 4 dias. Partiu com o coração apertado, prometendo voltar rápido. Durante a viagem, notou como tudo agora parecia diferente. Cada parada em posto, cada rádio ligado, cada trecho da estrada só fazia crescer a saudade de casa. Antes, o asfalto era liberdade. Agora, era distância. Ao voltar, encontrou Rosinha gripada, de cama. Dona Lourdes entregou um bilhete escrito com caligrafia trêmula. Volte logo. Tô esperando você contar como foi a estrada. Aquilo bastou para que decidisse. Era hora de mudar. De verdade. Vendeu uma parte dos equipamentos do caminhão que estavam parados. Usou o dinheiro para finalizar a reforma do galpão. Em 2 meses, o pequeno ponto de apoio estava de pé. Batizou o lugar de retorno certo, um nome que tinha significado pessoal, mas que também ressoava nos corações de tantos motoristas que passavam pela cidade. O espaço tinha refeitório simples, 2 chuveiros, lavanderia pequena e área de descanso com redes, mesinhas de sinuca. Dona Lourdes assumiu a cozinha. Rosinha fazia os bordados dos panos de prato vendidos no balcão. E ele, agora chamado de seu Zé do Retorno, cuidava da lida com os colegas caminhoneiros que passavam pela região. O sucesso veio aos poucos. A cada semana, mais motoristas paravam para tomar um café, ouvir uma história, descansar um pouco. Alguns reconheciam o caminhoneiro da estrada. Outros vinham atraídos pela fama do bolo de fubá da Dona Rosinha. E, em pouco tempo, o retorno certo se tornou ponto fixo no mapa dos viajantes. Mas nem tudo foi fácil. O primeiro obstáculo sério veio quando uma transportadora maior decidiu abrir um posto completo a 15 quilômetros dali, com estrutura moderna e preços mais baixos. Durante dias, o movimento caiu e o medo voltou. Ele reuniu a comunidade, pediu sugestões, ouviu conselhos. Entendeu que não podia competir em tamanho, mas podia oferecer algo que os outros não tinham: acolhimento. Criou noite de música ao vivo com cantadores da cidade. Ofereceu atendimento gratuito de enfermagem em parceria com o hospital. Implantou um pequeno espaço de leitura com livros doados por moradores. Aos poucos, o movimento voltou. Mais forte, mais verdadeiro. Um dia, enquanto limpava o balcão, recebeu um envelope dos Correios. Vinha de longe. Era do pai adotivo que ele acreditava já não ter contato. Na carta, o homem dizia que soubera da história pela rádio, que ficará surpreso, mas feliz. E que, apesar dos erros e da rigidez, sempre quis o melhor para ele. Ler aquilo foi como fechar um ciclo. Naquela noite, reuniu. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo?
Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora pra história. Todos na varanda da pensão. Dona Lourdes, Rosinha, os vizinhos. Serviram canjica, contaram causos, riram alto. Ele, no canto, observava tudo. Sentia o coração cheio, mas também sereno. Rosinho chamou. Filho, você tá quieto. Em que pensa? Em tudo que eu achava que tinha perdido e que estava só esperando eu voltar para buscar. Ela sorriu. Tocou-lhe a mão. Às vezes, o que a gente procura tão longe está plantado aqui, debaixo do nosso pé. Só falta coragem para parar e olhar. Ele assentiu. Sabia que aquela estrada que agora trilhava não tinha acostamento. Era a vida real. Com raiz, com laço, com amor. O retorno certo completaria 6 meses no mês seguinte. E, pela primeira vez em 40 anos, o caminhoneiro decidiu fazer algo que nunca tivera coragem. Registrou sua nova moradia no cartório da cidade. Endereço fixo. Nome completo. Documento em mãos. Quando saiu do cartório, olhou para o céu limpo sobre São Miguel do Rio Claro e respirou fundo. Agora sim, disse, para si mesmo, agora a viagem começou de verdade. A cidade de São Miguel do Rio Claro despertava devagar, naquele início de primavera. O vento soprava morno pelas ruas estreitas, carregando perfume de flores silvestres que brotavam entre os muros de pedras das casas antigas. A estação trazia não só o desabrochar das plantas, mas também uma calmaria diferente à vida do caminhoneiro, agora conhecido como Seu Zé. Desde a fundação do Retorno Certo, a rotina de Seu Zé se transformará. Todos os dias, ele acordava ao som dos sinos da igreja matriz, tomava café com Rosinha e seguia para o galpão, onde já o esperavam caminhoneiros cansados, moradores da cidade que vinham pelo pão de queijo de Dona Lourdes e jovens curiosos para ouvir histórias da estrada. Mas naquela manhã, o que parecia ser mais um dia comum seria atravessado por um reencontro inesperado e desconcertante. Enquanto organizava a pequena prateleira de ferramentas ao lado do galpão, ouviu o ronco forte de um motor familiar. Ao erguer os olhos, viu um caminhão cegonha estacionando. Era um modelo novo, reluzente, com a logomarca de uma transportadora do interior paulista. Dele desceu um homem alto, de voz grave e passos firmes. Os dois se entreolharam por um instante, como se tentassem resgatar rostos do passado. Não acredito. Zé, o caminhoneiro precisou de alguns segundos para reconhecer aquele sotaque, aquele jeito de inclinar a cabeça ao falar. Carlinhos? Sou eu. Rapaz, Carlinhos da base de Guaratinguetá. Você sumiu do mapa. Carlos, ou Carlinhos, havia sido parceiro de estrada de Seu Zé nos tempos de juventude. Os dois rodaram juntos por quase 3 anos, dividindo fretes, refeições em beiras de estrada e até ajuda em pneus furados em pleno cerrado goiano. Depois, como acontece com quase todos os amigos da boleia, perderam contato. Achei que você tinha ido pro norte, quase fui, mas acabei ficando no interior. Casei, tive 3 filhos e agora sou supervisor na transportadora. Ficaram ali conversando por mais de 1 hora. Relembraram histórias antigas, riram alto, trocaram causos de estrada. Mas foi quando Carlinhos entrou no galpão e viu o ambiente acolhedor, com redes estendidas, cheiro de pão fresco no ar e o rádio tocando modão, que ele parou, impressionado. Você montou isso tudo aqui? Montei, com a ajuda da cidade. Carlinhos olhou em volta e assentiu, com sincero respeito. Você não imagina como isso é raro. Um lugar com alma, com história. Você criou um pedaço de estrada com coração. A visita de Carlinhos trouxe mais do que boas lembranças. Trouxe uma proposta. Estamos expandindo nossa rota para o sul de Minas. A empresa quer firmar pontos de apoio parceiros. Nada grande, só um local confiável para abastecimento leve e apoio aos motoristas. Esse lugar seria ideal. A transportadora poderia te pagar uma taxa mensal, mandar movimento constante, investir em melhorias. Seu Zé ficou em silêncio. Aquilo era bom demais, mas também carregava riscos. Receber apoio de uma transportadora significava abrir mão de certa autonomia. O que ele havia construído era baseado na confiança da comunidade, na simplicidade. Aceitar a proposta podia mudar tudo.
Posso pensar? Claro, Zé. Mas olha, oportunidades assim não aparecem sempre. E você merece crescer. Carlinhos se despediu com um abraço forte e a promessa de retorno em breve. Quando ele partiu, levantando poeira da estrada, Souza ficou ali parado, olhando o horizonte. A vida tinha essa mania de surpreender quando a gente achava que já sabia o caminho. Enquanto isso, Rosinha enfrentava seus próprios desafios. A saúde dela vinha se fragilizando. A idade avançava, e os anos de tristeza acumulada deixaram marcas que agora o tempo começava a cobrar. Passou a sentir tonturas, cansaço constante, lapsos de memória. Seu Zé levou ao hospital de São Miguel, onde o velho médico, agora amigo íntimo, recomendou repouso e acompanhamento. Não é grave, Zé, mas ela precisa desacelerar, evitar emoções fortes, manter a alimentação e, principalmente, não se sobrecarregar. Nada de costura o dia todo. Rosinha ouviu tudo com serenidade, mas com aquele olhar travesso de quem sabia que seria difícil obedecer. Eu lá vou parar de bordar para esse povo que me dá tanto carinho, dizia, rindo, enquanto segurava a mão do filho. Seu Zé, porém, ficou mais atento. Começou a cuidar da mãe com mais zelo. Passava as tardes ao lado dela, contando o movimento do dia, preparando chás com ervas do quintal, revendo os cadernos de receitas antigas. E nesse ritmo mais calmo, redescobriram-se como família. Pela primeira vez, construíam uma rotina juntos, longe da dor da ausência e da pressa da estrada. Com o tempo, novas figuras se aproximaram do retorno certo. Uma delas foi Marina, uma professora recém-aposentada que voltará para São Miguel depois de 30 anos morando em Brasília. Inteligente, observadora e cheia de histórias, logo se tornou frequentadora assídua do ponto. Você sabia, seu Zé, que essa área aqui era caminho de tropeiros no século XIX? Sabia não. Só conheço ela desde o asfalto. Pois é, aqui tinha pouso, comida, ferraria. É como se você tivesse trazido esse espírito de volta. Só que para os caminhoneiros. Marina e seu Zé começaram a conversar cada vez mais. Trocaram livros, receitas, confidências. Ela trouxe um mapa antigo da região e juntos penduraram na parede do galpão. Aos poucos, o retorno certo deixou de ser apenas um ponto de apoio. Virou também ponto de cultura. Foi Marina quem sugeriu criar um pequeno evento mensal, um café com prosa, onde caminhoneiros moradores locais se reuniriam para contar histórias, tocar modas de viola, compartilhar causos da estrada e da roça. O primeiro encontro teve apenas 12 pessoas. O terceiro já contava com mais de 50. E ali, nas rodas de conversa, risos e choros se misturavam. Gente da cidade ouvia sobre o mundo lá fora, e caminhoneiros aprendiam que nem todo destino está no asfalto. Mas nem tudo era calmaria. Um antigo proprietário de posto da cidade, incomodado com o sucesso do retorno certo, começou a espalhar boatos. Dizia que o lugar não tinha licenças atualizadas, que oferecia serviços sem fiscalização, que estava sendo usado como ponto político. Seu Zé, apesar de saber da falsidade das acusações, sentiu o golpe. Recebeu notificação da prefeitura exigindo regularização de alguns alvarás. Documentos antigos estavam vencidos. Precisou correr atrás, pagar taxas atrasadas, enfrentar filas e mais filas nos escritórios municipais. Tudo isso enquanto cuidava da mãe, do galpão e tentava manter o equilíbrio. Foi Marina quem, mais uma vez, lhe estendeu a mão. Como ex-professora da rede pública, conhecia os caminhos da burocracia e fez contatos. Conseguiu apoio de vereadores da Associação de Moradores, que escreveu uma carta de apoio ao retorno certo. A rádio comunitária fez uma matéria elogiando o impacto do local na economia e cultura da cidade. Em poucas semanas, a poeira baixou, mas seu Zé entendeu que o sucesso sempre atrai olhares e que manter-se fiel aos princípios era o único jeito de resistir. Com a tempestade superada, voltou a considerar a proposta de Carlinhos. Releu a carta que ele deixará com detalhes da parceria. Pensou nos caminhoneiros que viria passar ali, no se poderia ajudar com melhores serviços. Mas também pensou na essência do que havia criado. Chamou Marina, Rosinha, Dona Lourdes e o médico do hospital. Reuniu os quatro numa noite silenciosa e pediu opiniões. O que eu fiz aqui não foi só negócio, foi vida.
E eu tenho medo de isso virar só mais um ponto qualquer. Rosinha olhou nos olhos do filho e disse: o que você construiu ninguém tira, meu filho. Se mantiver o coração no comando, tudo pode crescer sem perder o rumo. Dona Lourdes completou: e se mudar demais, a gente puxa sua orelha. Todos riram. Na manhã seguinte, Seuza ligou para Carlinhos. Disse que aceitava a parceria, mas com uma condição: manter o nome, a alma e o café com broa feito na lenha. Carlinhos riu e respondeu: F é a notícia da parceria entre Retorno Certo e a transportadora do interior paulista espalhou-se rapidamente por São Miguel do Rio Claro. Nos primeiros dias, houve desconfiança. Alguns moradores achavam que o lugar perderia seu encanto. Outros temiam que os caminhoneiros mais humildes fossem deixados de lado. Mas Seuza deixou claro, desde o primeiro momento, nada mudaria sem escutar a comunidade. Isso aqui não é só meu, é nosso, disse ele em uma pequena reunião no salão da igreja, diante de moradores, funcionários da prefeitura e caminhoneiros da região. As mudanças vieram aos poucos. A transportadora investiu na instalação de painéis solares no telhado, melhorando a energia do galpão. Um novo sistema de abastecimento de água, com reaproveitamento da chuva, foi implementado. Também ofereceram a Seuza a instalação de uma pequena oficina de revisão rápida para os caminhões, e ele aceitou com uma condição: queria contratar gente da cidade. Assim, em poucos meses, o Retorno Certo virou fonte de trabalho para 7 pessoas, incluindo 2 jovens aprendizes que antes viviam sem rumo, perdidos entre o celular e a praça. Enquanto o galpão crescia, Rosinha passava por altos e baixos. Algumas manhãs, ela se levantava animada, fazia mingau de milho e ia até o Retorno sentar-se com as costureiras da cidade. Outras, ficava mais quieta, com o olhar perdido no jardim, como se ouvisse vozes de tempos passados. Seuza percebeu que havia algo mais. Mãe, tá tudo bem? A senhora parece distante. Eu tô bem, filho. Só lembrando das coisas. Às vezes me dá uma saudade que nem sei de onde vem. A vida vai ficando curta, sabe? E a gente começa a correr com os olhos que já correu com os pés. Ela então pediu algo inesperado. Queria visitar a fazenda onde nasci. Não sei nem se ainda existe, mas queria ver. Aquilo tocou Seuza profundamente. Lembrava vagamente dos relatos da mãe, de uma fazenda onde o pai dela trabalhava como agregado, nos tempos da colônia. Ele fez algumas ligações, perguntou no cartório, até que descobriu que a propriedade havia sido transformada num sítio turístico, mas que o casarão principal permanecia em pé. No domingo seguinte, pegou o carro emprestado do médico do hospital e levou Rosinha até lá. A estrada era estreita, cercada por cafezais, e o cheiro da terra molhada invadia o interior do carro. Ao chegarem, encontraram uma pequena placa: Sítio Estrela do Sul, História e Natureza. Rosinha desceu devagar, apoiada no braço do filho. Os olhos dela se encheram d'água ao avistar o casarão branco com janelas verdes e o terreiro de secagem de café. Foi ali que eu corri descalça, que brinquei de roda. E foi ali também que enterrei um boneco de pano do seu avô. Era minha forma de guardar segredo. Seuza caminhou com ela pelo quintal. Ao lado do curral antigo, havia uma figueira ainda de pé. Ela apontou para o tronco. Foi ali que eu fiz promessa quando você nasceu. Ficaram ali em silêncio, sentindo o vento cortar entre os galhos altos da árvore. Era como se o tempo tivesse voltado, como se as raízes daquela família estivessem sendo reencontradas, mesmo depois de tanto desencontro. A viagem à fazenda deixou Rosinha mais leve. Na volta, ela voltou a sorrir com facilidade e até passou a cantarolar enquanto costurava. Seu Zé, ao ver aquilo, teve uma certeza: a vida pode sim recomeçar depois dos 50, dos 60 até dos 70. Mas também veio um novo desafio. Com o aumento do movimento no Retorno Certo, Seuza passou a ter pouco tempo para si. Marina, que cada vez mais fazia parte de sua vida, começou a notar o cansaço nos ombros dele, as olheiras fundas, o humor mais fechado. Você precisa descansar. Nem só de estrada vive o homem. Mas se eu parar, o negócio para. Não para, não. Você não fez isso tudo sozinho. Confia em quem está contigo. Ela estava certa. Era hora de delegar. Pela primeira vez, Seuza contratou um gerente, um rapaz da região,
formado em administração, mas que voltará à cidade por não se adaptar à capital. Dividiu as funções, organizou os turnos e separou 2 dias da semana só para ele e Rosinha. Nesses dias, caminhavam pela cidade, tomavam um caldo de cana na feira, visitavam a escola onde Rosinha havia estudado menina. A rotina ganhou mais sabor e, aos poucos, ele começou a perceber que viver bem era tão importante quanto trabalhar bem. Foi nesse período que recebeu uma carta vinda de muito longe. Um envelope amarelado, com carimbo de uma cidade no interior do Pará. Dentro, apenas um bilhete, soube da sua história. Acho que sou seu irmão. Não sei se tenho coragem de aparecer, mas queria que soubesse, você não foi o único que se perdeu. Era assinada apenas com a letra A. O coração de Seuze disparou. Um irmão? Mostrou a carta para Rosinha, que ficou em silêncio por longos minutos. Depois, num sussurro quase inaudível, disse: acredito que sim. Quando você foi levado, eu ainda estava grávida, mas me disseram que perdi a criança no parto. Nunca me conformei. Achei que era delírio meu, mas talvez. Os 2 decidiram não forçar nada. Apenas responderam com carinho, deixando a porta aberta. Talvez aquele homem algum dia viesse. Ou talvez não. Mas agora havia um espaço no coração para recebê-lo. No mês seguinte, o Café com Prosa completou 6 edições e virou tradição. A rádio local passou a transmiti-lo ao vivo uma vez por mês. Poetas, músicos, caminhoneiros, donas de casa e até crianças vinham contar histórias. Em uma dessas noites, Marina levou um livro antigo, com contos de Guimarães Rosa, e pediu que Seuze lesse um trecho. Ele resistiu, tímido, mas acabou cedendo. A voz grave, com aquele sotaque arrastado, encheu o galpão. A plateia escutava em silêncio, alguns com os olhos marejados. Quando terminou, todos aplaudiram. Foi ali que Marina segurou sua mão, diante de todos. Você tem voz para mais que estrada, Zé. Ele sorriu, meio sem jeito, mas naquele toque havia mais do que amizade. Havia tempo compartilhado, dor dividida, respeito construído. No fim daquele ano, o retorno certo foi homenageado pela prefeitura. Ganhou uma placa na Praça Central como símbolo de união entre tradição e modernidade. O nome de Seuze virou referência, mas ele nunca deixou isso subir a cabeça. Preferia continuar sentado na cadeira de madeira, ao lado do balcão, tomando café com rosquinha e ouvindo os caminhoneiros que chegavam. Uma noite, já perto do Natal, Rosinha o chamou no quarto. Estava com um álbum velho no colo. Aqui tem fotos do seu nascimento, da casa onde moramos, da sua primeira sandalinha. Achei que tinha perdido tudo. Ele sentou ao lado dela, passando página por página, rindo, se emocionando. Mãe, obrigado por ter esperado. Filho, obrigado por ter voltado. Ali, no silêncio do quarto antigo, com o barulho da chuva fina batendo nas telhas, os 2 selaram aquilo que a vida tentou romper. O amor incondicional entre mãe e filho. E foi assim que Seuze, o caminhoneiro que parou num hospital por causa de um mal-estar, acabou encontrando não só sua história, mas sua origem, sua cidade, seu lugar no mundo. A estrada ainda passava diante da sua porta, mas agora ela não era mais fuga. Era convite. Convite para parar, descansar e, se precisar, recomeçar. O início do ano trouxe um ar de renovação para São Miguel do Rio Claro. As manhãs estavam mais claras, o cantar dos sabiás ecoava entre as árvores do entorno do retorno certo, e o aroma das flores do ipê misturava-se ao cheiro do café recém-passado no galpão. Seuze, apesar das pequenas dores que o tempo deixava no corpo, acordava cedo como sempre, ainda guiado pelo som dos sinos da igreja. A rotina que antes parecia pesada agora carregava a leveza de quem encontrou um propósito maior do que simplesmente rodar pelas estradas. Mas mudanças não chegam sem tempestades. Uma manhã de fevereiro, enquanto ajeitava alguns documentos no escritório improvisado do galpão, Seuze recebeu uma visita inesperada. O representante de uma grande transportadora multinacional que havia inaugurado uma filial próxima à cidade. O homem, de terno impecável e fala rápida, entrou com um sorriso calculado e a postura firme. Seu José, nós temos acompanhado o crescimento do seu retorno certo. É admirável o trabalho que tem feito com a comunidade e os caminhoneiros. Gostaríamos de apresentar uma proposta.
Zeus ouviu com atenção. A proposta envolvia uma compra parcial do galpão, investimentos milionários e uma rede de apoio muito maior, com toda a tecnologia disponível para motoristas. Mas, ao mesmo tempo, significava transformar o retorno certo numa grande franquia, com regras rígidas, horários pré-definidos e um ritmo muito diferente daquele que Zeus havia construído com tanto cuidado. "Olha, senhor", respondeu, num tom calmo, "eu agradeço o interesse, mas o que construí aqui é mais que negócio. É vida, é história, é comunidade." O representante não se deixou abalar e insistiu. "Pense bem. O futuro é das grandes redes, das estruturas fortes. O senhor pode expandir, ganhar mais dinheiro e até ajudar mais pessoas." "Eu entendo", disse seu Zé, fechando a pasta, "mas isso aqui não vai mudar do jeito que eu não quiser." Aquele diálogo marcou o início de um embate silencioso, que ecoaria pela cidade nas semanas seguintes. Enquanto isso, Marina percebeu que seu Zé andava mais preocupado, às vezes se perdendo em pensamentos durante as noites. Resolveu, então, convidá-lo para um passeio diferente, longe do barulho dos caminhões e das burocracias. No domingo, caminhando pelo parque que margeava o rio da cidade, ela sugeriu que ele escrevesse suas memórias, não para publicar, mas para entender suas próprias emoções. "A estrada cobra muito", disse Marina, olhando as águas calmas, "mas você já pensou em deixar um legado, não só de pontos de apoio, mas de histórias, ensinamentos, vida?" Seu Zé ficou pensativo. "Nunca soube escrever, Marina. Minha vida sempre foi no volante e nas mãos sujas de graxa. A escrita é para quem tem história, não para quem tem caneta. E você tem muita história." Naquela tarde, sob a sombra das árvores, seu Zé começou a escrever. Primeiro palavras soltas, depois frases, até parágrafos que narravam os tempos difíceis, as alegrias, as perdas e os reencontros. A cada página, sentia-se mais leve. Enquanto o retorno certo seguia crescendo em estrutura e coração, a vida trouxe mais um teste para seu Zé. Uma das jovens aprendizes contratadas para a oficina, uma moça chamada Lúcia, começou a apresentar um comportamento estranho. A princípio, pequenas faltas, atraso no trabalho, olhares dispersos. Depois, um pedido para conversar a sós. Sentados na rede do galpão, Lúcia falou com voz embargada. "Zeus, eu não sei se consigo continuar. Minha mãe está muito doente e eu tenho que ajudar em casa. O dinheiro não dá." Zeus sentiu um peso no peito. Entendeu que o retorno certo não era só um ponto de parada, mas um porto seguro para vidas frágeis e cheias de desafios. "Vamos encontrar uma solução", garantiu. "Ninguém aqui vai ficar desamparado." Com a ajuda de Marina e do médico da cidade, organizaram uma campanha para arrecadar fundos para o tratamento da mãe de Lúcia. A comunidade se mobilizou. Feira beneficente, bingos, doações. A solidariedade aqueceu o coração de todos. O mês de março chegou com uma reviravolta inesperada. Uma forte chuva trouxe o nível do rio para perto da margem e as estradas de terra ao redor da cidade começaram a ceder. Em uma noite, uma enchente atingiu a região do galpão, deixando parte da área inundada. Seu Zé acordou com o barulho da água invadindo o quintal e o cheiro úmido da terra molhada. Correu para o galpão e viu que, graças à estrutura de madeira elevada, os equipamentos principais estavam intactos, mas a parte das redes do café estava alagada. A comunidade, mais uma vez, mostrou sua força. Juntaram-se para limpar o espaço, recolher móveis e reorganizar tudo. O evento teve um custo emocional e material, mas deixou clara a importância do retorno certo para todos. Na manhã seguinte, o médico veio visitar e ofereceu ajuda para reparar as partes atingidas, junto a um grupo de voluntários. Mas o maior desafio ainda estava por vir. Na primavera, seu Zé recebeu uma notícia da família distante que mexeu profundamente com suas emoções. Aquele irmão do Pará, que enviara a carta meses antes, decidiu aparecer. A surpresa foi grande. O homem era mais jovem, falava com sotaque carregado e trazia na mochila histórias de uma vida dura, cheia de lutas na floresta e na cidade grande. Eles se encontraram no retorno certo, rodeados pelos amigos e pela comunidade que fazia daquele lugar um refúgio. O reencontro foi cheio de emoção contida, mas com uma verdade evidente. Os dois, embora separados por anos e quilômetros, compartilhavam as mesmas raízes.
Passaram dias conversando sobre o passado, os desafios, a dor da separação e a esperança do futuro. Seu percebeu que aquele reencontro era uma oportunidade para curar feridas antigas. Em meio a tudo isso, o retorno certo ganhou um projeto cultural novo. Marina, inspirada pelo sucesso do Café com Prosa, organizou uma oficina de escrita para moradores e caminhoneiros. O objetivo era que cada um pudesse contar suas histórias, registrando memórias para gerações futuras. Seu Zé, mesmo inseguro, resolveu participar. Ao lado de outros colegas, redigiu relatos sobre sua vida na estrada, as cidades por onde passou e a construção do galpão. O projeto aproximou ainda mais as pessoas, revelando talentos ocultos e promovendo trocas sinceras. No campo pessoal, o relacionamento entre Seu e Marina aprofundava-se. Ambos se sentiam confortáveis em sua companhia, compartilhando sonhos, medos e o desejo de um futuro tranquilo. Mas Seu guardava um conflito interno, o medo de perder a independência e a simplicidade, caso o retorno certo se tornasse grande demais. Ele sabia que mudanças eram necessárias para sobreviver, mas tinha receio de que, no processo, algo essencial se perdesse. Outro ponto de tensão surgiu quando o representante da multinacional voltou a aparecer, desta vez acompanhado de um grupo de investidores. Eles pressionavam para fechar o negócio, mostrando números, gráficos e promessas que pareciam irresistíveis para quem buscava crescimento rápido. Seu resistia, amparado pelo apoio da comunidade e pela certeza do que queria para sua vida, mas sabia que teria que tomar uma decisão definitiva em breve. No fim daquele capítulo, durante a celebração do aniversário da cidade, o retorno certo foi palco de um evento especial. A praça estava enfeitada com bandeirinhas coloridas, barracas de comidas típicas e muita música ao vivo. Seu subiu ao palco improvisado para agradecer a todos. Com a voz embargada, falou sobre a importância da união, do respeito e da preservação das raízes. A multidão ovacionou, reconhecendo que, apesar de ser um homem simples, Seu havia se tornado um símbolo de resistência, esperança e amor. O sol de abril brilhava forte sobre São Miguel do Rio Claro, trazendo um calor seco que anunciava a chegada do outono. Seu sentia o peso das responsabilidades sobre os ombros, enquanto o relógio da praça marcava o passo lento e firme da cidade que ele ajudara a transformar. Nos últimos meses, o retorno certo consolidara seu papel como centro de apoio para caminhoneiros moradores, uma ponte entre o antigo e o novo, entre as histórias de estrada e o afeto comunitário. Mas a proposta da multinacional permanecia como uma sombra constante, como uma tempestade que poderia mudar tudo da noite para o dia. Naquela manhã, Seu recebeu uma carta manuscrita, desta vez de seu irmão do Pará, o que causou um misto de curiosidade e apreensão. No papel, o irmão expressava o desejo de visitá-lo em São Miguel, queria conhecer a terra do irmão que nunca tivera. Era a oportunidade que Seu esperava para construir uma ponte entre passado e presente, para juntar o que o destino havia separado. Marina foi a primeira a ouvir a notícia. Isso pode ser bom, Zé. Talvez vocês encontrem respostas que precisam. Mas o medo dele também era palpável. E se não der certo, se for mais dor do que conforto, Marina segurou suas mãos com firmeza. Às vezes, a gente tem que arriscar para se curar. A véspera da chegada do irmão foi marcada por uma mistura de ansiedade e nostalgia. Seu revisitou fotografias antigas, remexeu em caixas de lembranças e conversou longamente com Rosinha, que mais uma vez repetia as histórias da família, entrelaçando os fios que formavam sua identidade. No dia seguinte, o irmão chegou. A recepção foi calorosa, envolta em emoções contidas, sorrisos tímidos. Eles se sentaram no galpão, rodeados por amigos e conhecidos, e começaram a conversar sobre o passado, o presente, as dores e as esperanças. Seu descobriu que o irmão, apesar da distância, carregava as mesmas cicatrizes da infância difícil, mas também a mesma força para seguir adiante. Enquanto isso, a pressão da multinacional aumentava. O representante, percebendo a proximidade da decisão, visitou novamente o galpão, desta vez acompanhado por um grupo de empresários locais que via na proposta uma chance de crescimento para a cidade. Em uma reunião tensa, argumentos foram trocados. Os investidores destacavam os benefícios financeiros, a modernização da infraestrutura e a possibilidade de atrair novos negócios. Por outro lado,
Seu Zé e a comunidade temiam a perda da essência do retorno certo, o afastamento das pessoas que ali trabalhavam e a transformação de um espaço acolhedor em uma máquina de lucro. O debate rendeu horas, com vozes acaloradas e olhares que refletiam o peso da decisão. No meio dessa turbulência, seu Zé começou a sofrer uma crise interna profunda. Durante uma noite de insônia, sentado na varanda de casa, ele relembrou todos os momentos que o trouxeram até ali. As estradas vazias, o hospital, a solidão, o reencontro com a mãe, os amigos que fez. Sentia-se dividido entre o desejo de manter o que havia construído e o medo de perder tudo. Aquela dualidade tornou-se um peso quase insuportável. Para buscar clareza, seu Zé decidiu fazer uma viagem curta pela região. Pegou seu caminhão e rodou pelas estradas que contornavam São Miguel, passando por pequenos povoados e plantações de café. Durante uma parada para descanso, conheceu um senhor que cultivava flores e trabalhava como guia turístico nas cachoeiras próximas. Eles conversaram sobre a vida, o tempo e o significado de preservar as raízes. O velho sábio disse algo que ficou gravado na mente de seu Zé: o que a gente constrói com amor não se perde, nem que o mundo mude ao redor. Ao retornar, seu Zé decidiu convocar uma assembleia geral com os moradores, trabalhadores e caminhoneiros. No salão da igreja, um espaço que carregava a história da cidade, ele expôs os prós e contras da proposta com transparência e humildade. A discussão foi longa e intensa, mas o que ficou claro era o desejo coletivo de manter o retorno certo como um espaço comunitário, mas aberto a mudanças que respeitassem os valores locais. No dia seguinte, seu Zé reuniu-se com o representante da multinacional e apresentou sua decisão. Não venderia o galpão, mas abriria espaço para parcerias pontuais que não comprometessem a essência do projeto. O homem, visivelmente frustrado, tentou argumentar, mas entendeu que não poderia forçar a vontade do caminhoneiro. Naquela mesma semana, um novo obstáculo surgiu. Um acidente em uma das rodovias próximas fechou o tráfego, atrasando entregas e trazendo preocupação para os caminhoneiros. Seu Zé, mesmo cansado, organizou uma força-tarefa com amigos para prestar apoio aos motoristas retidos. Distribuíram alimentos, água e informações, mostrando mais uma vez a importância do retorno certo como ponto de acolhimento. Com o irmão do Pará cada vez mais integrado à comunidade, a história da família ganhou novos capítulos. Eles decidiram juntos investir em um projeto cultural que valorizasse a memória oral dos caminhoneiros moradores, criando um arquivo de depoimentos, fotos e objetos antigos. Marina, entusiasmada, ajudava na organização e media as oficinas de escrita. Por fim, em uma noite estrelada, seu Zé realizou uma homenagem à mãe, Rosinha, que assistia emocionada ao espetáculo de música e histórias que celebravam a vida da cidade. Ao seu lado, o irmão sorria, enquanto Marina segurava sua mão. A estrada ainda estava lá, longa e incerta, mas o caminhoneiro sabia que, onde quer que fosse, carregaria consigo a força da sua terra, o amor da família e a certeza de que, às vezes, parar é o maior gesto de coragem. O sol da manhã iluminava São Miguel do Rio Claro com uma suavidade quase poética. Era um dia especial, daqueles que parecem carregar um pouco de magia no ar. Seu Zé despertou mais cedo do que o costume, com o coração acelerado pela expectativa do que estava por vir. Depois de meses de luta, desafios, encontros e recomeços, o retorno certo estava prestes a celebrar um marco que simbolizava o esforço e a união de toda uma comunidade. Enquanto se arrumava para o dia, sentiu a brisa fresca que entrava pela janela, trazendo o cheiro do café recém-passado e das flores do jardim. O som distante dos pássaros e o burburinho dos primeiros caminhoneiros já animando o galpão o reconectaram a simplicidade e a beleza da vida que ele tanto prezava. A festa que iria acontecer naquele fim de semana seria para inaugurar oficialmente o novo espaço cultural do Retorno Certo, um lugar dedicado a contar as histórias dos caminhoneiros, moradores e famílias que, como ele, haviam construído suas vidas em torno da estrada e da comunidade. Marina, já acostumada a organizar eventos, coordenava os últimos detalhes com um sorriso que iluminava o rosto. Rosinha, emocionada, ajudava na cozinha preparando quitutes tradicionais, enquanto o irmão do Pará conversava com os jovens sobre as memórias da família. Seu Zé, no entanto, sentia um misto de orgulho e nervosismo. Ele sabia que aquele momento era fruto de muitas batalhas internas e externas, da coragem para dizer não quando foi preciso, e do empenho coletivo para preservar o que era mais precioso.
Naquele período, o retorno certo havia se transformado em algo maior do que um ponto de apoio para caminhoneiros. Tornará-se um símbolo de resistência cultural, um espaço onde cada pessoa, cada história, tinha seu valor e sua voz. Durante os meses anteriores, Souza trabalhará duro para equilibrar o crescimento do galpão com a manutenção da simplicidade e do acolhimento que o tornavam único. Não foi fácil. O representante da multinacional ainda ligava ocasionalmente, mas sem pressões. Respeitavam a decisão de Souza e reconheciam a força da comunidade. Naquela manhã, ao chegar ao galpão, Souza foi recebido por um grupo animado de caminhoneiros, jovens aprendizes, moradores e visitantes. O aroma do café misturava-se ao cheiro das flores e o som dos violões preparava o cenário para uma festa inesquecível. Marina apareceu com uma cesta de pães fresquinhos e o sorriso caloroso que, para Souza, era um porto seguro. Ele a cumprimentou com um abraço forte, sentindo a cumplicidade que crescerá entre eles nos últimos meses. Rosinha, como sempre, estava radiante, embora a idade já lhe cobrasse um pouco de cansaço. Mas o brilho nos olhos dela dizia tudo. A família unida, a cidade unida, o sonho vivo. O evento começou com depoimentos emocionados. Motoristas que haviam encontrado no retorno certo um descanso para o corpo e a alma falaram sobre suas vidas, suas estradas e como aquele espaço tinha mudado tudo para melhor. O irmão do Pará compartilhou histórias da infância, da floresta e da busca pelo reencontro. Sua fala tocou os corações, mostrando que, apesar das distâncias, os laços de sangue e afeto existem e fortalecem. Souza subiu ao pequeno palco improvisado, sentiu a respiração do público e começou a falar. Quando tudo começou, eu só queria um lugar para descansar. Um lugar que fosse mais do que concreto e máquinas, mas feito de gente, de histórias, de amizade. Hoje, vejo que construímos juntos um lar para todos que cruzam essa estrada. Sua voz embargada carregava a emoção das lutas e conquistas. Entre a multidão, Marina segurava sua mão e Rosinha sorria com orgulho. As lágrimas vinham discretas, misturadas ao riso e ao canto dos músicos. Naquele momento, Souza percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nos números, nem em propostas milionárias, mas na transformação que um sonho simples podia trazer para tantas vidas. Após os discursos, a festa tomou conta do espaço. A música sertaneja misturava-se ao samba, ao repente de viola e às conversas animadas. Crianças corriam entre as mesas e caminhoneiros compartilhavam causos antigos. O cheiro das comidas típicas, como o pão de queijo quentinho, o bolo de fubá e o café forte, preenchia o ar, despertando sentidos e lembranças. Souza caminhou pelo galpão, conversando, abraçando, ouvindo. Cada sorriso era uma vitória, cada gesto de gratidão, um prêmio. Mais tarde, quando o sol começou a descer no horizonte, o céu se tingiu de tons alaranjados e violetas. Era o sinal para a última parte da celebração. Marina chamou Souza para um momento especial, um espaço reservado onde ele poderia relaxar e refletir. Sentado sob uma árvore antiga, ela segurou sua mão com ternura e falou: "Você é muito mais do que um caminhoneiro. É um construtor de sonhos, um guardião da esperança." Souza olhou para o rosto dela, sentiu a verdade naquela afirmação e, pela primeira vez em muito tempo, se permitiu acreditar que poderia ser feliz ali, naquele lugar, com aquelas pessoas. O irmão do Pará juntou-se a eles, trazendo uma velha caixa com documentos e fotos que pertenceram ao pai. Ali estavam memórias que uniam passado e presente, que ajudavam a entender as raízes e a força que os guiavam. Eles passaram horas relembrando, rindo e chorando juntos. A sensação era de que as feridas começavam a cicatrizar, e o futuro, embora incerto, era cheio de possibilidades. Nos dias que se seguiram, o retorno certo continuou a crescer, mas com um ritmo tranquilo, respeitando as tradições e o amor que Souza e a comunidade depositavam naquele espaço. Marina e Souza consolidaram uma parceria que ia além do amor, uma verdadeira aliança de sonhos e propósitos. Rosinha passou a dedicar mais tempo ao jardim, enquanto o irmão do Pará ajudava a organizar passeios turísticos que aproximavam moradores e visitantes da natureza ao redor. A decisão de Souza de não vender o galpão para a multinacional provou ser acertada. Aos poucos, ele firmou parcerias com pequenos produtores locais, empresas de transporte da região e o hospital municipal, criando uma rede colaborativa que fortalecia todos os envolvidos. E foi assim,
Em meio a desafios e vitórias, que Souza compreendeu uma verdade profunda. A estrada da vida não é só para quem corre. Às vezes, é preciso parar, ouvir, sentir e construir com paciência e amor. O retorno certo era a prova viva disso, um símbolo de resistência, esperança e união. Quando o ano chegou ao fim, Souza fez uma última viagem no caminhão, desta vez com Marina ao seu lado. Eles seguiram devagar, parando para apreciar as paisagens, os sons da natureza e o calor do povo simples e generoso. Em cada parada, eram recebidos com abraços, histórias e sorrisos. A estrada, que antes parecia longa e solitária, agora era um caminho de encontros, de reencontros e de vida. Ao retornar para São Miguel, Souza sentiu uma paz interior que jamais experimentara antes. Ele sabia que o retorno certo não era apenas um galpão, mas um lar, uma família, e que a verdadeira jornada estava apenas começando. O sorriso de Souza refletia a luz do sol poente, enquanto ele olhava para o horizonte, com a certeza de que, mesmo em meio às adversidades, o amor e a coragem sempre encontrariam um caminho. Fim. Chegou até aqui. Então comenta Hospital. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.